Fala galera, aqui é a Blu e o vídeo de hoje é sobre como e quando praticar a bruxaria. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia de como devo começar a praticar a bruxaria e quando, né? É muito importante a gente retratar isso, principalmente porque eu sei que muitos bruxinhos aqui que assistem o canal ainda estão se perguntando por onde deve começar, como deve começar a praticar, se deve praticar, como, quando, onde, por quê, e eu vou responder a maioria dessas dúvidas para vocês nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, vou falar para vocês irem lá dar uma olhadinha na minha loja virtual que se chama Magic Cat Story. O link está sempre aqui na descrição e lá eu tenho diversos kits de pedras e cristais que você pode utilizar nos seus rituais mágicos e também para harmonizar o ambiente da sua casa, trabalho ou o que quer que seja. Então dá uma olhadinha lá que também tem os significados das pedras e dos kits que você pode utilizar, tá bom? Todo mundo do Aliança Wicca tem cupom de desconto, é só colocar Alianca Wicca tudo junto no final da compra, beleza? E é isso, o link tá na descrição. Aguardo vocês lá. Bom, o vídeo de hoje tem como a ideia ajudar a auxiliar as pessoas que não sabem como começar a praticar. A gente já ensinou para vocês diversas teorias do que ler, por onde começar, o que deve iniciar. E se você começou agora por esse vídeo, caiu aqui de paraquedas, oi, nós somos wiccanianos, praticamos a religião Wicca e nós praticamos a bruxaria em honra à natureza e a todos os seres vivos, tá? A primeira pergunta é: quando devo praticar a bruxaria? Bom, vocês sabem que a prática da bruxaria, além de rituais de honra e agradecimento, as estações, a lua cheia, né? Quando eu falo sobre sbás, quando eu falo sobre sabás, tudo isso tem aqui no canal, tem uma playlist sobre sbás e sabás, é só dar uma olhada na playlist, tá bom? Além dessas celebrações, tem outros tipos de práticas que nós bruxas podemos efetuar, tá bom? Nós geralmente chamamos de trabalhos mágicos ou arte, né? Geralmente chamamos de praticar a arte, tá? E para você saber como você deve praticar essa arte, quando você deve praticar essa arte, você tem que entender primeiro sobre cada elemento do qual você vai utilizar. Como assim elemento, Blue? Bom, quando você vai fazer algum tipo de magia, ela vai envolver diversos elementos ou intenções ou ideologias. O que isso quer dizer? Você pode fazer magia como diversas coisas, ou você vai utilizar algum objeto ritualístico, como por exemplo o caldeirão, como por exemplo o atame, como por exemplo o cálice, e aí você vai ter que saber o que cada elemento desse significa antes de você utilizar eles, para quando você for utilizar, você saber o que você está fazendo no seu ritual. Outro tipo de prática também utilizado na bruxaria é com elementos naturais. Como assim elementos naturais? Vocês sabem que nós estudamos sobre as cores, sobre as velas, sobre os incensos, sobre as pedras e sobre as ervas, certo? Sabendo disso, você pode e deve sim, muitas vezes, utilizar estes elementos naturais, ou seja, que por muitas vezes são encontrados na natureza, como por exemplo as pedras, como por exemplo as ervas, né, entre outras coisas. Você pode utilizar estes elementos naturais no seu ritual com objetos ritualísticos ou sem objetos ritualísticos, tá bom? Se você optar por fazer uma magia sem objetos ritualísticos, apenas com objetos naturais, você também pode. O que isso quer dizer? Você pode pegar uma vela, você pode acender a vela, você pode queimar ervas nessa vela, você pode untar essa vela. O que é untar? Passar um óleo essencial natural, por exemplo, nessa vela com alguma intenção, com algum intencionamento, né? Então, dessa forma, você não vai usar, por exemplo, objetos ritualísticos, que seria o caldeirão, que seria o cálice, você está usando apenas a vela, a pedra ou as ervas. Você consegue fazer magia utilizando apenas isso. E existe uma outra técnica de magia
que você pode fazer apenas utilizando o seu corpo. Sim, muito conhecida como mentalização ou meditação, tá bom? Então, sim, a meditação e a mentalização também são formas de magia que nós bruxos utilizamos em rituais, em bruxarias específicas ou em qualquer prática que a gente queira intencionar algum objetivo, tá bom? Então, é importantíssimo e crucial você ter um intencionamento, um objetivo. Você está fazendo a magia para quê? Qual a finalidade do seu rito? Qual a finalidade dessa sua prática? Então, antes de fazer qualquer coisa prática, você tem que saber aquilo que você está intencionando, tá bom? E essas dicas funcionam não só para quem está iniciando na bruxaria, elas funcionam para quem já está há bastante tempo, né? Muitos dos problemas que as pessoas carregam no meio mágico acontecem justamente por não ter um objetivo fixo, não ter pelo menos um objetivo, né? As pessoas têm que lembrar que os intencionamentos, aquilo que você vai fazer dentro da sua meditação, dentro do seu intencionamento, é algo que você deseja, almeja alcançar. Então, ponha na sua cabeça que você precisa de um objetivo, pelo menos primário, para ser feito algum tipo de intencionamento, tá bom? Então, tá. Sabendo que tem umas 3 técnicas mais ou menos aí que você pode estar utilizando para fazer a sua magia, né? Qual você vai utilizar? Bom, quem ainda não tem objetos ritualísticos pode utilizar os elementos naturais e pode utilizar o seu corpo para fazer os rituais e para fazer as magias que ela deseja alcançar. É bem simples, é só você pegar o objetivo, entender cada correspondência desse objetivo e utilizar da forma da qual você aprendeu. Existe um livro chamado Enciclopédia de Pedras e Cristais, do Scott Cunningham, que ele ensina sobre diversos elementos naturais que podem ser utilizados dentro da nossa magia. Esse é mais voltado aos elementos naturais, mas isso não quer dizer que você não pode utilizar também nos seus objetos ritualísticos, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte: toda bruxa deve saber utilizar os 3 métodos, inclusive em conjunto. Num grande ritual, nós utilizamos os 3 métodos em todas as vezes, tá bom? Quando a gente vai fazer uma celebração, por exemplo, a uma estação, como por exemplo os sabás e os esbás, em grande maioria dos covens é praticado os 3 tipos de magia. Tanto a magia com objetos ritualísticos, tanto a magia com elementos naturais, como também a magia com a sua mentalização e intencionamento, nesses 3 em um só ritual. Por que eu separei em 3 partes? Porque o bruxo é capaz de utilizar cada parte separadamente também. Então você vai entender o que melhor adapta ao seu convívio, à sua ritualística, tá bom? Em todas elas é imprescindível que você abra e feche o círculo sagrado. Por quê? O círculo sagrado, ele serve prioritariamente para manter dentro daquele ambiente do qual você vai trabalhar apenas a intenção da qual você tem na sua magia e mais nenhuma intenção externa a você. Ou seja, você tem controle e você tem total intencionamento daquilo que você está almejando naquele ritual. Para você ter controle total, você precisa completamente ter esse círculo te protegendo de energias externas e intenções externas, tá? Blue, eu moro sozinha, eu preciso fazer? Você vai na rua, você sai na rua, você vai no metrô, você vai no ônibus, ou você, tipo, mora no apartamento, entendeu? Você troca energia com as pessoas e você mesmo acaba trazendo energias para dentro da sua casa. Por mais que é feita a limpeza antes e depois ou durante de uma ritualística, eu, Blue, aconselho que é de extrema importância sim você abrir o círculo sagrado. Existe um vídeo no canal aqui ensinando como abre e fecha o círculo sagrado, então é importante que você saiba. Esse vídeo aqui é mais sobre a prática do que a teoria, tá bom? Então, se você ainda não entende sobre a teoria
dos rituais, é importante que você leia os livros indicados também lá no nosso grupo do Facebook, Aliança Wicca, que a gente tem os 11 livros indicados lá, que a gente diz para as pessoas lerem aí quando estão começando a entender a teoria das práticas, tá bom? Então, entenda a teoria para depois começar a prática. Por que é interessante entender a teoria? Você dificilmente vai conseguir fazer um ritual com elementos naturais, por exemplo, sem entender prioritariamente o que aquele elemento significa, né? O que aquele elemento trabalha, qual a energia daquele elemento, né? Tudo que a gente utiliza na magia tem um porquê e tem um significado, principalmente quando a gente está trabalhando com elementos naturais, né? Cada erva tem a sua correspondência, cada incenso tem a sua correspondência, cada cor tem a sua correspondência dentro da magia, tá bom? Então, galera, entendam primeiramente toda a teoria, por isso que a gente fala para vocês, se dedique primeiro antes de praticar, tá? E aí, quando você pode começar a praticar? Primeiro de tudo, é a coisa mais óbvia de todas, sinta-se preparado. Você vai saber quando você vai se sentir preparado para poder começar a fazer as suas práticas, tá bom? Então, não precisa ter um altar caríssimo com objetos ritualísticos extremamente caros, bonitos e igual a esses que a gente vê no Pinterest. Gente, não precisa. É legal ter tudo isso? É legal, é bacana. Mas você não precisa de tudo isso para fazer magia. O que eu quero dizer? Quem tem tudo isso faz magia tão importante quanto quem não tem, tá bom? Porque esses objetos ritualísticos, eles servem para potencializar energia, ou seja, eles servem para aumentar a energia daquele ritual, daquela ritualística, para direcionar a energia naquela ritualística. Por exemplo, se você não tem um atame, você pode usar o seu dedo indicador. Os dois vão servir da mesma forma, porque quem está fazendo a magia é você. A magia acontece de dentro para fora, lembre-se sempre disso. Então, quando realmente eu devo fazer a primeira prática? Quando você estiver pronto para isso. Quando você já entender sobre como você vai fazer essa magia, tá? O jeito mais fácil de vocês começarem a praticar a magia é justamente honrando a natureza. É muito mais simples um bruxo que, por exemplo, no caso de bruxos que não praticaram ainda, tá? No caso de bruxos que não praticaram ainda magia, é muito mais simples eles começarem celebrando os sabás e os esbás para começar a entender o que cada correspondência é, o que cada cor é, como que isso vai influenciar na vida deles. É a melhor forma deles iniciarem a prática. Mas antes de tudo isso, antes de colocar elementos e correspondências, é ideal que você se conheça. Então, um dos atos primordiais da bruxaria é você conhecer-se a si mesmo. E como que você vai fazer uma magia conhecendo-se a si mesmo? Meditando. Então, a primeira prática de um bruxo, por ordem, seria a meditação e a mentalização, tá bom? Tem um vídeo aqui no canal que eu faço uma meditação guiada com vocês, que é para ajudar as pessoas a trazer força para dentro delas e encontrar a autoconfiança, encontrar a força interna que elas precisam para fazer algum objetivo, para fazer algum intencionamento. Então, é importante vocês começarem com a meditação. Antes de fazer práticas de ritualística para honrar a natureza, antes de fazer a celebração de esbás e sabás, é importante você fazer a meditação, tá? Todos esses tipos de magia são tipos de magias e bruxarias que você pode fazer estando os 3 juntos, estando 2 juntos ou estando apenas com um deles. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não vai deixar de ser uma bruxa se você estiver viajando para outro país e não tiver os seus instrumentos ou os seus elementos naturais. Quer dizer que você vai conseguir ser uma bruxa em qualquer lugar que você tiver no mundo.
com ou sem os elementos que você está acostumado. Então, esse vídeo não serve apenas para quem está começando na arte, mas para quem já está na arte, inclusive, para quem já pratica a bruxaria e às vezes acaba esquecendo que o maior potencial, aquilo que mais precisa da bruxaria é o bruxo, é você, tá bom? Então, gente, não afoba. Começa meditando, começa mentalizando, começa entendendo o seu corpo, entendendo como você funciona. Depois que você meditar, depois que você conseguir se entender, você começa a praticar os rituais de Esbá, os rituais de Sabá, e aí você vai começar a entender como a sua energia funciona com a natureza. Você vai começar a se conectar à natureza. Conecte-se primeiro consigo mesmo. Por mais que você seja um bruxo de muitos anos de prática, muitas vezes a gente acaba esquecendo de se conectar. Muitas vezes a gente acaba do objetivo principal. Então a gente sempre precisa voltar a isso e lembrar que a magia é a sua intuição e a sua intenção antes de qualquer ritualística muito elaborada, tá bom? Então não precisa ter medo de praticar a sua magia se você é novo, tá bom? Não precisa ter medo, é só você ter conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, tá bom? E utiliza essa técnica que eu ensinei para vocês. Ou você pega um desses elementos, ou você pega 2 deles e vai praticando. Blue, como é que eu posso pegar 2 desses elementos? A gente sabe que um dos sonhos de todos os bruxos é ter aquele altar incrível que a gente encontrou no Pinterest, né? Que é cheio de ornamentos, que é lindo de maravilhoso, que só de olhar para aquele altar a gente já se conecta, né? É um sonho muito bonito, porque a gente vai conquistar ele, né? Mas as coisas vão acontecendo aos poucos. Se você não tem esse altar, se você não almeja, porque tem muita gente que também não almeja, né? Não é um sonho ter esse altar. O sonho das pessoas, às vezes, é conhecer um lugar poderoso, né? Como acontece com as pessoas que vão para a Irlanda, por exemplo, ou para lugares que tem aquele sentimento mágico, né? Muita gente fala, por exemplo, São Tomé das Letras, aqui em Minas Gerais. Eu já fui e o lugar é realmente cheio e muito rico de energia, e todos os bruxos deveriam conhecer, porque é um lugar incrível, tá bom? Então, pense que você tem tudo o que você precisa nas suas mãos e dentro de você. Esquece essa baboseira que o pessoal fala e escreve na internet que para você ser um bruxo você tem que ser iniciado por outra pessoa, que você tem que passar por um monte de degraus. Para você ser um bruxo, você precisa se conhecer. Porque bruxo que é bruxo em qualquer lugar, tem a sua força equilibrada, tem a sua harmonia, né, equilibrada e tudo mais. Eu não estou dizendo que essas pessoas que são iniciadas por outros, que têm um coven, ou que blá 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 blá, estão erradas. Não estão, tá? Cada um tem a sua tradição, cada um tem a sua ideologia, mas que todos devem entender-se antes de fazer qualquer magia. Você deve entender como você funciona para que a sua energia flua, para que a sua magia seja levada para o objetivo principal. Essa é a minha maior dica que eu tenho para dar para vocês. Meditem, se conheçam, permitam-se, conheça a natureza à sua volta, trabalhem com os elementais e com a natureza e depois trabalhem com objetos ritualísticos. Essas são as 3 coisas que geralmente os bruxos utilizam. Sejam eles bruxos que estão começando ou bruxos que já estão na arte durante muito tempo, tá bem? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece também de entrar no nosso grupo do Facebook, que é o Aliança Wicca, tá bom? Temos o Instagram do Aliança, que a gente sempre responde perguntas por lá também. Tem vários destaques de lá, que tem até o que ler, por onde começar e tudo mais. Então segue lá o nosso Instagram do Aliança. Dá uma olhada na minha loja virtual, também tem Instagram, é Magic Cat Store, e também segue no meu Instagram pessoal, que é PuckBlue. Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Um super beijo pra vocês, amo muito vocês e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, meus lindos. Valeu!